Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Shit happens, entendeu a piada? Shit happens and shit happens. Como é que tá acontecendo com a gente aqui, né? Nós temos um governo safe aqui no nosso país, né? Governante, geralmente os safe são um pouquinho mais inteligentes, né? Bom, hoje eu recomendo literatura. Eu vou falar do livro A Hora dos Ruminantes. Por isso que eu citei, né, o nosso Lord Sif, do José J. Veiga. José J. Veiga, de 1966. É o segundo livro dele. Ele é um autor goiano muito interessante. E já fazia um tempo que eu queria falar desse livro. Eu não estou com ele aqui porque ele está guardado lá em cima nas caixas do submundo da antiga mudança daqui da casa da minha mãe, mas que é um livro. O Reinaldo Azevedo citou esses dias no programa dele, não, aqui acho que vai fazer um tempo, porque eu vou ter gravado há um mês atrás, mas ele falou dessa relação da Hora dos Ruminantes, né? E é um livro que está fazendo muito sentido agora. Só para você entender assim, então, qual é que é a história dele. A história é uma cidade fictícia no interior de Goiás, chama Manairama, né? E do nada chega uma galera através de um rio, desembarcam um material, eles formam uma tapera. A tapera é formar uma pequena aldeia, assim, quando você monta um acampamento, e esses caras começam a trazer máquinas, dizendo que vão trazer evolução para a cidade, mas eles são extremamente brutos com o povo, eles tratam o povo mal, né? E essa é uma obra de realismo fantástico. Então ela vai ter. O realismo fantástico ele é muito forte aqui na América do Sul, né? Há grandes obras, como o Cem Anos de Solidão, que eu falei aqui, né? E assim, é um tipo de narrativa, uma modalidade de literatura que fez com que a América do Sul fosse reconhecida. Mas o Brasil ele não possui grandes obras desse realismo fantástico. E o José J. Veiga vai conseguir isso nessa obra, assim. Por que o livro chama A Hora dos Ruminantes? Então o que vai acontecer? Chegou esse povo da tapera, a cidade fica meio assim, sem entender direito o que está acontecendo. Aí esses homens eles contratam um carroceiro que tem lá, que faz serviço para eles, né? Você nunca sabe ao certo, tem um pouco daquilo que eu falei do processo do Kafka nessa obra. Você nunca tem certeza do que está acontecendo, ao que vieram aqueles homens da tapera, aquela instituição, aquela empresa, né? Aquele grupo de homens. Porém, isso principalmente se você lê hoje em dia, der para um jovem ler, talvez ele não vai sacar logo de cara. Para a época estava muito claro o que estava sendo narrado ali no livro. Então o que acontece? Esses homens da tapera, eles vêm, eles começam a mandar na cidade, começam a falar que vão trazer a evolução para a cidade, que vão fazer com que Manairama se torne uma grande potência, que ela é uma cidade atrasada, que ela precisa de mudanças. E aí vão acontecendo elementos nessa obra que são inexplicáveis. Então eles começam primeiro eles vêm com essas promessas, né? Que eles meio que tomam o lugar e começam a mandar na cidade. Aí vão aparecer uns cachorros que vão oprimir a população não consegue sair de casa, ela começa a se sentir extremamente ameaçada, né, por esses cachorros, pela violência deles, pela opressão que eles vão causar. E do nada vai surgir uma boiada, e daí o nome, A Hora dos Ruminantes,
onde esses bois vão tomar a cidade toda e as pessoas aí vão ficar mais presas ainda dentro de casa e só tem esses bois ruminando e evacuando e fazendo xixi, e somente as crianças conseguem sair das suas casas e fazer, a juventude é que consegue fazer com que a cidade se movimente, em função dos meninos andarem em cima dos bois de lugar para levar comida, para levar recado. Ele tem uma série de elementos muito engraçados. Quando você lê o livro, ele é muito bem escrito, e ele é escrito de uma maneira assim, com uma linguagem gostosa, fácil de entender, né? Tem um pouco daquele, como se tivesse alguém contando um caos para você do interior, sabe? De você sentar eu sou do interior, tenho família do interior, de você sentar naquela varanda com aquelas cadeironas assim e começar a contar uma época, aconteceu isso, e ele tem esse tom, né? Na narrativa dele. E esses bois começam a sumir gente, né? Alguns meninos vão ser mortos, pisoteados por esses bois, e do mesmo jeito que do nada esse povo chegou, esse povo vai embora e a cidade vai voltar ao normal, ou pelo menos querem que a cidade volte ao normal, como se nada disso tivesse acontecido, como se tivesse tudo bem. E é muito doido você imaginar. Então esses símbolos que vão aparecer nesse livro, os cachorros, você vai ver uma certa influência ali desses animais aparecendo, um pouquinho do George Orwell, com uma influência do George Orwell da Revolução dos Bichos. E qual era a alegoria? Por que alegoria? Porque são metáforas que se encadeiam e vão criar uma alegoria, ou seja, uma grande história está sendo contada por detrás disso. Nós estamos falando da época do governo militar. Então este livro, ele é fundamental hoje para a gente entender a ideia, né, que é posta, então esses homens, quando eles chegam, esses homens da tapera, que o povo se refere assim a eles, são os homens que vieram prometendo o progresso, mudar o que estava estabelecido, que as coisas não seriam mais como eram antes, que seria tudo diferente, a nova política, né, que a gente tem hoje. E é a chegada do governo militar. Os cachorros, né, então esse pessoal tratando o povo de uma forma opressora, com uma forma em que eles sabem o que eles estão fazendo, eles têm a ordem, eles são o poder, o governo sabe o que é melhor para o povo, né? Esse autoritarismo que fica claro dentro do livro é muito doido. E aí você vai ter a fase da opressão, com os cachorros, com os meninos sumindo, e a hora dos ruminantes, quando vai ficar então as pessoas presas dentro de casa, com medo de sair às ruas, com medo de enfrentar aquela situação, até que chega o grande momento que tem a invasão dos bois, que são os ruminantes, que você fica... Você não pode falar, você não tem direito de se expressar, você só pode ruminar, você só pode guardar dentro de você, que é a chegada da censura dentro do Brasil. Então essa obra é maravilhosa, e assim, do mesmo jeito que eles vieram, tomaram conta de tudo, sumiram com alguns meninos, né? Os meninos quem não aceitava as ordens deles eram desaparecidos, né? Ele vai colocar também essa relação. Então uma hora assim que vai começar a chover, então é o momento máximo da opressão dentro do governo, parece que nunca mais vai se ver a luz do sol, parece que nunca mais esse pesadelo vai acabar, e do mesmo modo como tudo começou, acabou, ou seja, que aí você tem e é interessante, porque o José J. Veiga colocou isso antes do fim do governo militar, que foi em 84 para 85, onde ele vê essa perspectiva e o lance dos bois irem embora, isso tudo acabar como se nada tivesse acontecido, ele acabou prevendo a anistia
dos crimes para ambos os lados, né? Que foi colocado para poder, vai vir em 70, se não me engano, 79 a anistia dos exilados políticos e das atrocidades cometidas pelos militares, em que todo mundo vai ser perdoado para a gente poder recomeçar. E a gente está vendo as coisas acontecendo de um jeito muito parecido novamente, né? Agora a gente está tendo um problema muito pior do que foi quando o governo militar, a preparação disso. Porque pior do que uma tomada pelo poder no sentido de você ter um governo totalitarista, como foi a ideia do golpe de 64, e a manutenção desse golpe através de tirar pelo AI-5 e tudo mais os direitos políticos das pessoas, da opressão da imprensa, né? Da imprensa ter que ficar ruminando, não poder falar, da morte no Vladimir Herzog e tantos outros, o Olavo Hansen aqui em Mauá. Tem uma história muito doida aqui, que no Zaire, em Mauá, aqui na cidade de Mauá, houve um movimento de resistência em que o Betinho, o irmão do Enfio, ficou, né, refugiado aqui, escondido durante um tempo. É que a gente hoje está tendo um golpe muito mais assustador acontecendo, que é a corrosão da democracia. É como no livro lá do Ziblatt, lá, como morrem as democracias, ou seja, você usa o sistema democrático para validar atitudes ditatoriais e destituir o povo dos seus direitos, de você ver coisas horrorosas sendo feitas, um genocídio sendo implementado, a ideia de ter um caos popular para você poder ter uma desculpa de botar o exército na rua e cometer as mesmas atrocidades de antes, com a esperança de que, do mesmo jeito que começou do nada, vai ter acontecido e ninguém vai fazer nada contra isso. Isso é extremamente assustador. Então, leia A Hora dos Ruminantes, preste atenção nessas metáforas e veja o quanto, novamente eu vou citar aqui, uma obra que deveria ter ficado no passado torna-se extremamente atual. Eu recomendo A Hora dos Ruminantes, José J. Veiga. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o dislike, aciona o sininho, fala aí pra mim se você já leu esse livro, se não, se você já conhecia essa história. Tem um projeto de se fazer um filme desse livro, mas ele não aconteceu ainda, né? E tentam muito, o Itaú estava tentando ver se conseguia, mas ainda ele não saiu do papel. Hoje eu estou totalmente doido. O poema de hoje, né? Eu vou falar aqui de um poema chamado Recomeço. Há uma cruel constatação sobre todo o sistema revolucionário, pois como mesmo em suas lutas só conheceu a repressão, ele não consegue empiricamente fazer com que a libertação seja verdadeiramente livre. E os sistemas viciados pela antiga opressão só o farão repetir esquemas apreendidos com a tirania para garantir uma soberania de uma ideia inócua, porque já ocorreu essa corrupção antes mesmo da Revolução, sendo a única saída eficaz para uma verdadeira reviravolta nos fatos apresentados a aniquilação total dessa sociedade, cheia de filosofia contraditória às suas ações, recomeçando tudo do zero. Quem sabe agora com molúsculos ou rochos no comando. Nesse poema eu tento colocar que todo o sistema novo político ele já vem em si corrompido, querendo combater ideias corrompidas, porque você acaba repetindo os mesmos sistemas de perpetuação do poder. E esse círculo vicioso de um sistema tentando se sobrepor ao outro só seria possível se a gente recomeçasse a humanidade do zero. Não existissem mais os homens, tá? Não essa aniquilação que eu faço, não é você um homem aniquilar o outro, mas é um novo modo de pensar que surgisse do zero, em que não viesse nessa relação viciosa
de um sistema respondendo ao outro e trazendo os vícios um do outro para se perpetuar no poder. É muito complexo isso. Fala aí o que você achou do vídeo, do livro. A gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.